Fala pessoal, chegou a hora da gente falar sobre noções básicas e gerais de SEO. Matériazinha complicada, que muitos adoram criar mitos e que por si só é tema para diversos tipos de cursos e tem uma série de pontos importantes para o nosso e-commerce, não só porque trabalhar muito bem em SEO reflete na atração de novos visitantes qualificados, como a gente já viu até anteriormente nesse curso. Eu já tive experiências de clientes que chegaram a ter quase 5 vezes mais de ticket médio quando os clientes, os consumidores dos seus e-commerces vinham através do SEO. Então isso é muito importante, é um tema muito interessante. Além do que, um bom SEO também favorece muito bem a quantidade de cliques nos anúncios, a redução dos preços nos custos por clique nos anúncios, no leilão. Então é um ponto muito importante, muito complexo, que tem muitos mitos e muitas assim faltas de verdades assim distribuídas pela internet. E eu acho que é muito interessante trazer isso aqui no curso para vocês, de forma geral, para que você consiga ter uma noção geral de como que isso funciona e consiga aplicar os conceitos básicos desde o início já no seu e-commerce. Ok? Então vamos lá, né? Bom, para começar, quem hoje não quer estar no primeiro lugar da primeira página do Google? Dependendo da palavra-chave, essa é uma missão quase impossível, né? E por isso requer muito tempo, conteúdo, conhecimento técnico e capacidade tecnológica. Para e-commerces que estão começando, esse é um objetivo fora de cogitação. No entanto, fazer o beabá no início é fundamental que se chegue lá um dia, para que se chegue lá um dia. Então, não quero desanimar ninguém com relação a isso, mas é importante que se adeque e se alinhe as expectativas a respeito sobre essa vontade que todo mundo tem, né, de querer estar na primeira página do Google, ou nos primeiros lugares, já com as principais palavras-chave, os principais termos para o seu setor. Isso é importante, isso é um objetivo que a gente deve buscar sim, mas é importante a gente saber que isso requer tempo, isso requer tecnologia, requer uma série de outros conhecimentos técnicos que não se conquista logo no começo, logo de início, né, de um e-commerce ou de qualquer outro tipo de site. E também requer tempo, porque requer um tempo para que os servidores do Google consigam armazenar as informações corretas sobre o seu site e entenda que o seu site ele fornece as informações adequadas e apropriadas para aquele determinado tipo de busca. Gostaria de trazer agora um exercício com vocês a respeito, antes da gente continuar com esse módulo, no entendimento de como que funciona o Google, para que serve, como é que se opera. Eu acho que entender muito bem como que o Google funciona encaixa muito bem as peças torna e deixa mais claro como operar com ele, né? Então, como que o Google funciona, né? Qual que é a função do buscador do Google? A função do buscador do Google é encontrar a melhor resposta para aquilo que a pessoa procura, para aquilo que as pessoas perguntam, né? Então, quando você entra no Google e quer procurar por determinado tipo de assunto, você digita alguma coisa ali no buscador do Google e ele vai te trazer de volta uma série de páginas possíveis que respondam aquilo que você está digitando. Aquilo que você digitou ali é chamado de palavra-chave. Que pode ser uma pergunta, que pode ser um tema, que pode ser uma única palavra ou pode ser uma frase completa. O Google pega aquilo que você digitou, faz uma varredura nos seus históricos de servidores e vê quais páginas têm mais compatibilidade e mais possibilidade de ter respostas mais adequadas para aquilo que você perguntou. Então essa é a função do Google, encontrar a melhor resposta para aquilo que as pessoas perguntam. No entanto, as pessoas muitas vezes se esquecem que para que o Google consiga enxergar essas respostas, ele precisa se comunicar de forma clara com o seu site,
Ou melhor, o seu site precisa se comunicar de forma clara com o Google. E quando eu quero dizer que o seu site precisa se comunicar de forma clara com o Google, quer dizer que ele requer que ele cumpra uma série de orientações, de checklists, de integrações com o Google, para que o Google armazene essas informações de forma mais adequada possível. Assim que quando uma pessoa digitar alguma coisa que seu site tenha, ele consiga ver que o seu site tem aquela resposta e ofereça o seu site como possível a solução para aquilo que a pessoa está buscando. Então, quando queremos que o Google nos exiba em destaque, temos que ajudá-lo em sua missão. E para isso é importante termos em mente que nosso site permite claramente que o Google encontre e enxergue com facilidade o que tem nele. Nosso site oferece as melhores respostas para os temas e palavras-chave relacionadas ao nosso negócio. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Assim como eu estava dizendo, a função do Google é encontrar a melhor resposta para aquilo que as pessoas perguntam. E a nossa função enquanto SEO é fornecer ao Google maior clareza sobre os tipos de respostas que a gente pode oferecer para determinados tipos de perguntas. Bom, ok, então quer dizer que a gente tem que fazer esse trabalho, tem que informar o Google sobre aquilo que o nosso site tem de forma mais clara para que ele consiga ranquear melhor a gente, ou seja, subir nas posições e exibir nosso site em melhores posições de possíveis respostas para determinadas palavras-chave. Então, a gente está falando de ranqueamento, né? E aí deve surgir a primeira pergunta. Então, o que a gente tem que fazer? Como que funciona? Quais são os critérios para que um site seja exibido acima do outro, um site esteja na primeira página, o outro na segunda página e assim por diante? Quais são esses critérios? Bom, esses critérios são diversos e eles mudam com muita frequência dentro do próprio Google e nem todos eles são abertos para a comunidade, para o público, o público tem esse conhecimento. Alguns deles, com o passar do tempo, o Google foi notificando, foi compartilhando, publicando isso, trazendo os principais pontos para ajudar os desenvolvedores, as pessoas que têm site, a organizar melhor as suas plataformas para que elas pudessem estar melhor ranqueadas no Google, né? Então eu quero trazer para vocês aqui alguns dos principais critérios de ranqueamento do Google, mas não são todos, mesmo porque nem todos são abertos ao público, e também, mesmo que fossem, seria uma missão impossível a gente falar de todos eles aqui, né? Então eu vou trazer só os principais, que eu já acho que seja um beabá muito bem feito, se a gente levar eles em consideração e for organizando a partir dele no seu e-commerce desde o início. Então vamos lá. Alguns desses critérios, dos principais critérios do Google, né, para ranquear as páginas, são a relevância, a tecnologia, a qualidade e a conectividade. Quando a gente fala de relevância, nós estamos falando de 3 pontos principais, né, que são a quantidade de visitas orgânicas, o tempo de permanência desses visitantes no seu site e a taxa de rejeição. Quando estamos falando de tecnologia, estamos falando de tempo de resposta do seu servidor, a capacidade do seu site de se adequar a dispositivos móveis como celulares e tablets, ou seja, a responsividade mobile, o tempo de carregamento dessas páginas e também a presença do certificado de segurança SSL, que vai dar origem àquele cadeadinho que aparece do lado da URL do seu site. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de configurações internas das páginas que deem respostas mais rápidas sobre as informações que contém nelas para o Google. Então, a gente está falando do uso adequado de tags, principalmente a tag H1, H2 e o meta description, o uso adequado de palavra-chave principal e palavras-chave secundárias, o uso adequado do slug, né, e a nomenclatura da URL. Então, quando a gente está falando do slug, é aquela extensão que vai na sua URL após o domínio principal. Então, está lá, seusite.com.br/, e aí o que vem depois da barra é o slug, né? É a nomenclatura complementar da URL. E o uso adequado da nomenclatura, tamanho e formato de imagens.
Além disso, quando a gente vai falar de conectividade e integração, o que é importante, né, da conectividade e integração? A integração com o Google Analytics, o Search Console, o Tag Manager, que são as informações que carregam os pixels do Google para ele armazenar os dados, a integração com o Google Merchant Center e redes sociais, ou seja, a gente conseguir fazer essa composição e esse emaranhado de conexões nas redes, e além de ter referências externas, né? Ou seja, outros sites que indicam o nosso site como resposta para determinados tipos de pergunta. De forma geral, o ranqueamento do Google, né, os principais pontos que envolvem um ranqueamento do Google são esses trechos. Como vocês podem ver, eles são muito complexos, eles são muito amplos e às vezes a gente não consegue passar isso tudo em um curso só. E também nem é tão importante para um gestor de e-commerce, né? Isso é mais importante para quem está operando um e-commerce de forma técnica e entender, fazer o beabá, né, as funções básicas de início já é um ótimo bom começo, assim, né? Só que com o passar do tempo, queira ou não, você vai ter que acabar se aprofundando um pouco nesses assuntos para que o seu site tenha maior otimização. Por início, entender quais são esses critérios já está de bom tamanho e eu vou trazer na sequência para vocês algumas configurações básicas que são importantíssimas desde o primeiro dia de um e-commerce, para que desde o começo ele já comece a aparecer no Google, que ele já comece a armazenar dados e esses dados vão sendo compilados, que vão sendo armazenados e vão sendo somados no score da sua URL, para que você comece a aparecer cada vez mais em melhores posições no Google, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas configurações básicas que a gente recomenda nesse curso. Bom, a primeira configuração básica que a gente recomenda para esse curso é o SEO da página de produto. Essa configuração ela é a mais importante do seu e-commerce, então por isso que ela já vem primeiro como o ponto mais importante para você utilizar, né? Eu separei aqui 5 pontinhos, né, de configurações de SEO na página do produto que são fundamentais para que você já faça isso desde o momento em que você vai cadastrar um produto, né? A primeira delas, né, que é colocar o título H1 no nome do produto. A grande maioria das ferramentas de e-commerce, elas já têm essa configuração como padrão, né? Quando você vai cadastrar um produto, ela já puxa automaticamente o nome do produto com o título H1. No entanto, a forma como escrever o título do produto, ela é fundamental para que você apareça de uma forma melhor no Google, né? E essa forma de escrever o nome do produto, ela tem que estar alinhada com a forma com a qual a pessoa colocaria no Google, né, para buscar aquele produto. Eu trago aqui como exemplo uma camiseta polo, né? Imagina que você tem um e-commerce de multimarcas, né, de roupa masculina ou feminina, e você tenha uma camiseta, você vai cadastrar um produto que é uma camiseta polo da Calvin Klein, da cor verde, né? Como que uma pessoa pesquisaria, como que ela buscaria no Google, como que ela escreveria esse produto no Google? A maior probabilidade dela escrever seria camiseta polo Calvin Klein verde, ou camiseta verde polo Calvin Klein, coisas assim. Ou seja, dificilmente ela começaria com Calvin Klein, ela começaria com um tipo de produto. Então, por isso que a gente sugere que você escreva o nome do produto de forma mais semelhante possível com a qual ela escreveria no buscador do Google. E aí vem a sugestão, então, de ser camiseta polo Calvin Klein verde. Como esse é o nome do produto, no slug, ou seja, na extensão da URL, você tem que manter esta mesma ordem da escrita do produto, né? Só que tudo em caixa baixa, sem nenhum caractere especial, sem acento, sem tio, sem cedilha. E todas as palavras, ao invés de ter o espaço entre elas, você vai substituir o espaço por um hífen. Então ela ficaria camiseta, traço,
polo, traço Kelvin, traço Klein, traço verde. Então, quando a gente faz esse slug de forma semelhante ao nome do produto, quer dizer que a gente está dando uma correspondência de URL com o título H1. Ou seja, a URL está configurada da mesma forma que está configurado o título H1. E isso favorece com que o Google armazene melhor esses dados da sua página, né? Além disso, né, nas fotos, procure sempre colocá-las em JPEG ou PNG, sempre em RGB. A gente está falando de imagens digitais, então nunca em CMYK, sempre em RGB, e em tamanhos leves, de até 200 KB. Se conseguir fazer menor que 200 KB, melhor ainda, né? Por quê? Porque isso muda a forma de carregar a foto, ela carrega mais rápido, ou seja, ela reduz o tempo de resposta do servidor, né? Além disso, a forma com a qual você nomeia o arquivo da foto também interfere no ranqueamento do Google. Então, a gente sugere que você nomeie as fotos seguindo o mesmo critério do slug, né? Nomeia a foto como camiseta, traço, polo, traço, Kelvin, traço, Klein, traço verde. E se tiver alguma outra especificação que você queira utilizar, utilize depois, seguindo o mesmo padrão. Mas o começo do nome da foto tem que ser igual ao slug. Além disso, também, na descrição do produto, começa o parágrafo sempre com o título do produto. Ou seja, quando você for falar de como que é essa camiseta da Calvin Klein, você começa o parágrafo escrevendo: a camiseta camiseta polo Calvin Klein verde tem as características tais como e 3 pontinhos assim, né? Mas começa a frase na descrição do produto igual ao nome do produto, na mesma ordem, da mesma forma idêntica, né? E para finalizar, né, na página de cadastro do produto, na grande maioria dos e-commerce, também exibe campos, né, de configurações de SEO nessa página, né? Procura sempre completá-las com as mesmas informações idênticas que você usou para cadastrar o seu produto. Ou seja, cadastrar o seu produto tem que ser tudo de forma muito coerente, para que o Google consiga ver que o nome do produto é o mesmo que está na URL, que é o mesmo que está na descrição, que é o mesmo que está na foto. Quando você faz essa coerência de informações, você aumenta o tempo de encontro da palavra-chave do sistema do Google na sua página. E como ele encontra mais palavras-chave pertencentes dentro da mesma página, a probabilidade dele exibir a sua página porque ela contém mais informações a respeito daquilo que a pessoa está procurando é maior. Então, essa é a dica de configuração da página de produto que eu trago para vocês neste momento. Outro ponto importante é a configuração de SEO para o site. Só que a configuração de SEO para as outras páginas do site, elas são no mesmo padrão, no mesmo formato que a configuração para a página de produto, né? Então, assim como na página de produto, as demais páginas do site, tanto institucionais quanto as listagens de produtos, elas requerem as respectivas configurações básicas de SEO. Da mesma forma, slug, nome, a descrição, nome das imagens e o complemento com as informações básicas de SEO dentro da página. Elas são fundamentais que você mantenha a mesma forma que você fez na página de produto, você também faz nas páginas empresas, nas páginas institucionais, na home, etc. Outro ponto importante que eu quero compartilhar com vocês é sobre o Google Search Console, né? O que é o Google Search Console? O Google Search Console é uma ferramenta do Google que gerencia a integração de dados do seu site com o Google, ou seja, é nele que você vê e integra para que o Google veja o seu site mais facilmente. É uma ferramenta do Google que você envia as informações do seu site, principalmente o seu sitemap, que é o mapa completo do seu site, para que o Google consiga enxergar o seu site mais rapidamente e comece a armazenar as informações com mais velocidade. Existem diversas funcionalidades dentro dessa ferramenta, é uma ferramenta bem complexa, mas por hora a gente vai se atentar apenas ao envio desse sitemap para o Google Search Console, né?
O sitemap, ele é um link que tem no seu site que descreve a organização do seu site na linguagem entendida pelo Google. Sendo assim, você deve pegar o link do sitemap do seu site e enviar para o Google na plataforma do Google Search Console, para que este comece a monitorar mais rapidamente a sua página. Uma vez que você envia, né, esse link do sitemap, ok, está pronto, né? Uma vez que feitas as configurações corretas dos produtos, das páginas, enviadas assim para o Search Console, o seu site já cumpre um beabá inicial para começar a ser melhor indexado no Google. É muito simples, né, de você encontrar o Search Console, é só você digitar no Google Search Console, fazer o login na ferramenta com o seu login do Google e você vai adicionar o Search Console, o seu site no Search Console como propriedade sua, né? E aí vai ter esses vínculos. Em alguns casos ele pede para que seja feito um complemento, né, de autenticidade de propriedade do site, que é um link, né, um código TXT que ele pede para você adicionar no seu gerenciador de domínios, né, seja no registro BR, na HostGator ou em qualquer outro lugar que você adquiriu o seu domínio, você coloca esse TXT extras, caso ele venha pedir. Não é sempre que pede, mas aí você coloca esse TXT e pronto, né? Também ele já começa a monitorar o seu site de forma mais rápida, assim. Bom, de forma geral, né, fazer esse beabá no início é fundamental para que o seu site chegue lá um dia nas primeiras páginas e nas primeiras posições do Google. De forma geral, pessoal, trabalhar o SEO, como a gente viu no início desse módulo, ele é fundamental tanto para que você consiga ter as melhores posições no Google um dia. Não é fácil, não é rápido e dá trabalho, só que recompensa, né? Porque em média, né, como eu já disse anteriormente, os clientes que vêm por meio da busca orgânica, eles têm um ticket médio muito maior e o custo de aquisição desse cliente é muito menor. Então, é um investimento que vale a pena, mas é um investimento de médio e longo prazo. Você não consegue fazer bons resultados de um site que está começando em 1 mês, 2 meses de busca, né? Você vai demorar uns 6 meses, 8 meses, 1 ano até para começar a ter algum tipo de resultado relevante nesse sentido. Mais uma vez que ele começa a ter, ele é importante, e como ele requer tempo, quanto mais cedo você começar, melhor. Essas são as noções gerais, né, de SEO para o e-commerce. A gente ainda aqui abordou tópicos muito superficiais. SEO é um tema muito complexo, muito profundo, que permite com que a gente possa fazer um curso só disso. Mas por hora, para quem vai gerenciar, para quem vai administrar um e-commerce, está de bom tamanho fazer muito bem feito esses 3 pontinhos aqui que eu trouxe para vocês, né? Organizar muito bem feita de forma sistemática o SEO, a configuração na página do produto, organizar o SEO também para as páginas institucionais do site, para a home, e enviar o sitemap para o Google Search Console. Fazendo essas 3 tarefinhas, que não são poucas, né, elas são bem puxadas. Você imagina, se você tiver no seu site 300 produtos, você tem 300 páginas de produto para fazer configuração. Então não é pouca coisa, dá um trabalho, mas já é um primeiro começo muito bom, que permite com que você tenha bons frutos no futuro. Bom, por hora é isso, até mais.